Boa noite a todos. Estamos em mais uma live, um webinar com o Instituto Coradi. Eu sou Nuno Lourenço e estou a lançar estes webinars como uma espécie de pré-evento para aquilo que será o que vem para 2021. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Hoje convidei a Margarida Castro. Margarida Castro foi uma pessoa que entrou na minha vida de uma forma muito curiosa e muito bonita, em que eu tinha acabado de ter um filho, o Gabriel, meu segundo filho. E por intermédio de outras pessoas, da Lina, neste caso, ela colocou-me em contacto e foi exatamente numa altura em que a Margarida trouxe a Portugal a monges tibetanos, salvo erro, certo? Sim, certo. Boa noite a todos, sim, sim. Isso. E a verdade é que falei com ela e, numa forma assim como que mágica, a Margarida conseguiu trazer a minha casa os monges e fizemos uma cerimónia maravilhosa 4 dias depois do meu filhote ter nascido. O que foi uma coisa fantástica. Ainda a minha mulher estava em recuperação e fez uma cerimónia de casamento, fizeram os monges, e fizeram também uma cerimónia de bênção ao recém-nascido. Foi uma coisa absolutamente fantástica. Eu queria trazer uma surpresa, que era pôr aqui uma imagem, mas são imagens já muito antigas, não estão neste computador. Já não encontrei. Ora bola, não tive tempo de ir buscar. De qualquer maneira, tenho uma gratidão imensa e um grande carinho pela Margarida e que passo a apresentar e a mostrar como uma imagem. Okay. Muito bem. Olá, Margarida. Olá, Nuno. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite e pela apresentação, porque eu não me lembrava desses detalhes, lembrava-me de outros. Exato. Sim, foi Pronto, é interessante. verdade. E depois, entretanto, mantivemos contacto, não é? Sim, sim, Cruzámos-nos a nível profissional, eh, exatamente. em ambas as direções, não foi? Sim, também é verdade. Sim. Foi É assim, muito. é bom quando também há sintonia de energia, de ideias, não é? De forma de estar na vida Sim, é e verdade, é as verdade. coisas fluem e expandem. Tivemos uma boa cumplicidade e uma boa partilha. Foi muito bom. Então, Margarida, olha, vou-te pedir que me contes assim, um pouco da tua história, partilhes um pouco da tua história connosco, no sentido de saber qual foi o teu caminho, como é que chegaste de onde chegaste, Ok. ok? Eu acho que desde pequenina tive assim sempre um pouco um contacto com aquilo que é ultra ou subtil ou aquilo que é mais invisível, o espírito, para podemos dizer assim. Tive uma educação de uns avós que de alguma forma me incultiram esses valores e tive também algumas experiências muito impactantes para uma criança e acho que isso foram umas sementes que ficaram, não é? Depois nós entramos na adolescência, passamos por aquela fase assim mais rebelde, etc. Entretanto, comecei a namorar, casei, tive os filhos, pronto, aquela vida toda mais estável. Formei-me em arquitetura, comecei a trabalhar em arquitetura e, entretanto, depois tive assim uma vicissitude complexa na vida, não é? Na altura perdi o meu cônjuge e isso fez-me reequacionar tudo, não é? De alguma forma, tudo aquilo que se estava a construir, de alguma forma, foi equacionado, não é? Pronto, aquilo que nós pensávamos que era estável e que seria duradouro deixou de ser, coisas que faziam sentido se deixaram de fazer, outras passaram a fazer sentido. E então, de alguma forma, nessa altura, acho que houve outro despertar, outro chamamento, e não só, porque as pessoas que vieram à minha vida depois também me abriram portas para essa parte da espiritualidade, e então comecei novamente a retomar esse contacto. Claro que despertou toda essa parte em mim, porque é como se eu tivesse primeiro, numa primeira fase da vida, vivido numa forma, diríamos, extraordinária, depois acabei por viver de uma forma comum, ordinária, vá por assim, quando eu digo ordinária no sentido do dia a dia, das coisas, dos valores da sociedade, do senso comum, etc. E quando isto tudo aconteceu, depois foi como se outras, as minhas experiências, não é, da infância e tudo isso tivessem vindo ao de cima
e o contacto com essa parte espiritual, digamos assim, no nosso interior, mexeu, não é? Despertou. E então comecei outra vez a procurar, entrei naquela busca que acho que muitos de nós passam por essa fase. É um bocadinho aquela fase em que, entre aspas, vamos a todas, não é? Estamos a procurar e fazemos tudo o que é cursos e procuramos várias pessoas. Há uma fase de busca grande, não é? E então também tive essa etapa, até que cheguei a um ponto em que também, de alguma forma, me cansei, no sentido em que parecia que tinha várias peças do puzzle, mas não tinha, tipo, o puzzle completo, nem o mapa. E nessa altura também tinha ido viver para o México e no México tive contacto na altura com o Juan Luís Naupari, que ele é o diretor do Pneuma Institute, e tive a oportunidade de participar numa sessão de respiração pneuma e então a experiência da respiração, uma experiência que nos leva a estados ampliados de consciência. E então foi assim um bocado como se tivessem tirado o teto e eu pudesse ver as estrelas, não é? Tinha todos os conceitos montados, mas foi como se de repente muitas revelações fossem feitas. E então comecei a entrar mais profundamente nessa procura, nessa direção, nesse caso da psicologia transpessoal, da filosofia perene, pronto, que a Escola Pneuma oferece. E pronto, aprofundei, acabei por me fazer facilitadora, andei a fazer vários cursos e pronto, hoje em dia também facilito e estou aqui também um pouco neste contexto, também, pronto, há muita coisa a mais, mas tentar sintetizar, porque senão, mas sim, mais ou menos em síntese é isto. Fantástico. Grande caminhada, não é? E também, sim, porque também através do Pneuma Instituto é que te conheci, porque o Pneuma é que traz os monges, não é? Fazemos tours pelo mundo inteiro com eles, ok. Apoiamos o budismo tibetano. Sim, nesta altura também tivemos a oportunidade de ir à Índia fazer eles pediram-nos para apoiar numa celebração grande que tiveram dos 600 anos da ascensão ao Paranirvana de Lama de São Capa. E sim, foi nesse contexto, precisamente também de colaboração com os monges que eu te conheci. Foi interessante. Pronto. Senhora, eu também fui a Lisboa, não é? Fui participar Exatamente. Na cerimónia do Instituto de Pneuma. Então já o conheces, exato. Eu tive o prazer de conhecer não me lembro do nome dele. Do Juan. Juan, desculpa. Claro, não faz mal. Muito bem. Então, esse encaixa dentro dos teus projetos, não é? Os teus projetos são muito virados para essa tua caminhada, não é? Exato, sim, estou dedicada basicamente sim, a facilitar o Pneuma Transpersonal Training, que é uma ferramenta de autoconhecimento e de despertar da consciência, tem o propósito da autorrealização e depois também dentro desse contexto ou desse enquadramento de autoconhecimento e englobando esta via transpessoal e espiritual também, dou consultas, terapias, pronto, mentoria a casais, pronto, sempre um pouco com este âmbito holístico. Sim, mais a título individualizado, pá. Muito bem. Então é por aí. Ok, então vamos entrar então naquilo que é o nosso tema, está bem? O que é o conhecimento, ou especificamente o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo? O que é para ti, dentro daquilo que é a perspectiva do Pneuma, né? Pronto, a tua fé, né? A tua fé. Exato. Esse lado do autoconhecimento. Sim, para mim tem a ver um pouco com a recuperação de uma memória que está esquecida. Acho que nós, a humanidade em geral, está com uma amnésia grande espiritual e daí que também nem sempre engloba essa vertente na vida dela, não é? E acho que é por isso que às vezes há tanta falta de felicidade no mundo, não é? De alguma maneira, porque há uma parte de nós que no fundo não está a ser vivida e a recuperação dessa memória que podemos dizer espiritual, ou podemos dizer da consciência, ou do amor, ou desse estado de conexão interior com a nossa sabedoria interior, faz-se através de, claro, tem que passar por este processo de autoconhecimento, não é? Nós não podemos, de alguma forma, fazer um caminho para ser felizes se nós não conhecemos, não é? Um bocadinho como a Alice no País das Maravilhas, não é? Se não sabes por onde vais, qualquer caminho serve, não é? Pronto. E não é bem assim, nós temos de alguma forma também ter alguma direção na vida, não é? Perceber o que é que andamos aqui a fazer, desde onde é que viemos, para onde é que vamos,
dar algum sentido à vida, não é? E essas perguntas também vêm da filosofia perene, diversas tradições espirituais, etc. Hoje em dia as pessoas já não se fazem, não é? Ou pouco se faz, ou quando começam a fazê-las é quando realmente começam a preocupar-se com o conhecimento de si próprias, não é? Porque nós acabamos por estar, de alguma forma, diríamos, condicionados a viver de acordo com o mundo exterior, não é? Com aquilo que está para fora dos nossos olhos, não é? Segundo os sentidos, a mente sensorial, o sabor, o tato, a visão, etc. E perdemos completamente a noção de como podemos trabalhar com os nossos sentidos internos e descobrir esse mundo interno, não é? Agora está-me a recordar de uma frase de Carl Jung que dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, não é? É interessante. Então ele dizia que ainda que estejamos olhos abertos para fora, estamos mais a sonhar do que se estivermos virados para dentro, não é? E tem a ver com esse despertar, com essa, assim, despertar para algo, outras partes nossas que nós não conhecemos, não é? Também trazer de uma forma mais simples, podemos dizer trazer o inconsciente ao consciente, não é? Sim, tem a ver por aí. Sim. É um pouco a minha visão, mas passa por essa recuperação, acima de tudo, desta memória espiritual, desta nossa parte. Bem. Bom, então isso quer dizer que podemos ver o autoconhecimento como um caminho espiritual? O que é que achas? O autoconhecimento, para mim, o caminho é espiritual. Eu não consigo conceber um outro caminho na vida que não seja esse. Ou seja, se não estou a fazer um caminho nesse sentido, de alguma forma, estou um pouco fora de mim, não é? Por assim dizer. Ou seja, eu posso estar o que eu quero dizer é, claro que há etapas, não é? E há etapas em que nós estamos a fazer uma parte, se calhar, uma abordagem mais psicológica, mas de alguma maneira um caminho em que nós realmente temos uma direção, temos uma vontade de ser seres humanos melhores, ter algum propósito, não é? Desde a minha perspectiva, tem que ter alguma componente espiritual. Senão, de alguma forma, existe alguma divagação ou existe um sentimento de andar perdidos e por isso às vezes as pessoas, quando encontram problemas na vida, não conseguem muitas das vezes encontrar um fio condutor, não é? Pronto. E pronto, eu pela minha própria experiência também falo, não é? Eu, de alguma forma, estava a viver uma realidade já muito afastada da parte espiritual, não é? E quando tudo isto acontece, quando acontecem estas coisas que nos abanam, é quando nós realmente começamos a questionar o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido, não é? E até que isso, às vezes somos obrigados a questionar assim à força, não é? Por assim dizer. Outras vezes, pronto, da nossa própria iniciativa podemos começar a ver o que é realmente importante, não é? A procurar, não é? Exatamente. Sim, em busca. No fundo, a reencontrarmos, não é? No fundo, vamos a reencontrar-nos, não é? Exatamente, sim. Vamos estar fixe. Olha, e diz-me uma coisa, a minha história também passa um bocadinho por caminhos de autoconhecimento, escolas gnósticas, pronto, já falámos. Já falámos eu e tu, pessoalmente, não é? Sim, claro. E então, há uma coisa que muitas vezes é associada ao autoconhecimento, que é a noção de que ou é uma religião ou é uma Exato. seita, não é? É esse preconceito. Sim, que bom que mencionas isso. Não é? Exato. Porque não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E aquilo que estamos a ver da Margarida, esta doçura dela, assim, esta suavidade, no trato e no dia a dia é mesmo assim, quer dizer, é mesmo esse estado de vivência. Claro que nós vamos mudando ao longo do tempo e vamos aprendendo a ser novamente, ter uma nova identidade à medida que vamos crescendo, não é? Exato. E às vezes, pronto, vamos sendo cada vez mais nós, mais autênticos. Isso faz-nos entrar naquilo que é também o caminho que nos conduz a um certo sofrimento, não é? Na tua opinião. Exato.
Sim, eu só queria também pegar só uma coisa, um bocadinho aquilo que mencionaste da religião, que eu acho que é importante, porque a espiritualidade, de alguma forma, pronto, só que um bocado a minha perspectiva também nisto é que a espiritualidade, diríamos assim, e a religião na sua forma original até seriam a mesma coisa, mas as religiões foram tomadas pelo homem e muito distorcidas, a maior parte delas, não é? E acabaram por afastar mais o homem da espiritualidade do que o aproximar, pronto. E não quer dizer que as religiões estejam erradas, não é isso, mas tem a ver com as pessoas nas religiões mais do que a mensagem que a religião em si, na origem traz, não é? Pronto. E eu acho que isso também leva muito, lá está, a afastar as pessoas do espiritual, da componente espiritual na sua vida e leva ao sofrimento, como estávamos aqui a falar, não é? Acho que as pessoas acabam por sofrer muito, não encontram um sentido para a vida de uma forma profunda. Sim. Sim. No fundo, a sociedade acaba por compensar esse vazio através de um consumismo, talvez, não é? Através de uma sociedade, associar os sentidos, os tais sentidos que falavas há pouco, não é? Até que o conceito, etimologicamente, parece que religião vem da palavra religare, não é? Exato. Ligar com Deus ou connosco mesmo, não é? Sim, sim. Essa reconexão, esse religar, e não aquilo que realmente, pela mão do homem, foi o novo conceito de religião, não é? Exatamente. Pronto, a má apropriação, não é, dos valores e a utilização para o próprio benefício, não é? Muitas vezes vemos isso e que realmente acaba por revoltar muita gente e de alguma forma às vezes com alguma razão, não é? Mas sim, e estava também aqui a refletir um pouco porque a questão do sofrimento muitas das vezes também tem a ver com nós vamos identificando muito a nós próprios com, diríamos assim, os nossos feitos, não é? Por exemplo, se eu acabo, lá está o meu curso como arquiteta, então passo a ser, identifico-me como sendo arquiteta, mas depois tenho uma idade de X anos, porque tenho estes anos, sou casada com a pessoa tal, vivo na cidade tal, tenho o carro tal, então isto é o que aparentemente me define como pessoa, não é? Mas isso é o que eu alcancei, foi o que eu fiz, não é aquilo que eu sou. Pronto. É isso, então, tal identidade, não é? Tal identidade vai muito mais. Nós estamos habituados a dar uma identidade à nossa personalidade e não tanto àquilo que nós no fundo somos, não é? E a personalidade é algo que é efêmero, não é? E pode mudar, não é uma coisa que é estável e então nós estamos muito, muito educados para nos identificarmos com as personalidades e alimentarmos toda a personalidade, que é uma casca, não é? Assim como nós, para mim um pouco, vejo a personalidade um bocadinho como a roupa que nós vestimos quando nos levantamos, não é? E que mudamos de roupa no dia seguinte, não é? Pronto, outra coisa é aquilo que nós somos. É um pouco isso. Não sei como é que tu vês a personalidade, mas eu pelo menos vejo assim. Eu ia dizer isso. Uma imagem que eu costumo dar, que eu também trabalho com os meus clientes, meus pacientes, esse lado, a nível do coaching também, é muito esse lado da roupa que vestimos, do armário, não é? Do armário. Sim. Que roupa é que eu vou tirar hoje? Então, o que é que eu vou ser hoje? Mas, principalmente, que a personalidade realmente pode ser útil se estiver ao nosso serviço e não nós ao serviço da personalidade, não é? Claro. E acontece que a personalidade realmente domina. E eu dou a imagem também que numa empresa, né, o patrão não pode ser dominado pela sua secretária, né? Não pode, quem manda ali tem que ser o patrão, tem que ser a alma, tem que ser a essência. Né? E Sim, a secretária pode ser a personalidade, né? Porque é quem lida com o dia a dia, no fundo, quem trata nesta existência das tarefas mundanas, né? No bom sentido da palavra. Espera aí, temos aqui pessoas a querer entrar. E então, esse lado dessa correlação com a personalidade, e de facto, a personalidade é um instrumento, não é um evento. Exatamente, sim. Sim, essa identificação, não é? Existe uma identificação grande com tudo isso
E a sociedade fomenta muito, muito isso, não é? Alimenta muito essa parte, então provoca provoca em nós um corte, de alguma forma, uma dissociação, é a palavra exata, daquilo que nós somos, não é? Nós associamos à personalidade e dissociamos do nosso coração, de quem é que nós somos, e essa dissociação, esse desalinhamento é aquilo que nos faz entrar em sofrimento, não é? Nós acabamos por ter que andar, se calhar mentimos sem nos darmos conta, não é? Às vezes damos conta, mas pronto. Mas acabamos por, muitas das vezes, estarmos a mentir a nós próprios e aos outros sem... Às vezes podemos ter consciência disso, às vezes não. Mas acabamos muitas vezes por estar a viver uma vida que não nos corresponde, para ser só em função daquilo que tem que ser cumprido, não é? Também, sim, essa questão de nós realmente não nos questionarmos o porquê das coisas, não é? Porque é que eu vou fazer isto e até que ponto é que é conveniente para mim ou não é conveniente, mas o fazer mais porque a sociedade, ou os valores morais, ou a cultura, ou também às vezes até a religião, não é? Nos diz que temos que fazer as coisas de determinada forma. Sim. Mas sim, o tema de hoje também em relação ao sofrimento, também era um bocadinho a mensagem que eu queria deixar aqui, é que a semelhança, assim como nós podemos começar um autoconhecimento, não é? Também acho que é possível, fazendo esse caminho de autoconhecimento, ir acabando e acabar por fim com o sofrimento, não é? Um pouco como também Buda ensinou e outros tantos mestres. Acho que sim, que é possível. E é possível nesta vida, nós trabalharmos para isso. Sem dúvida. Então, assim, em termos práticos, ok? Em Sim. termos práticos, realmente o sofrimento, segundo dizem alguns ensinamentos, não é? É a causa, aquilo que gera o sofrimento, não é? É o desejo, não é? Segundo O desejo. não é? O desejo Exato. é que nos faz sofrer, não é? E o desejo no sentido lato da palavra, não no sentido restrito do desejo ou desejo sexual ou algo assim, no sentido mais abrangente. Sim, sim. O desejo de querer alguma coisa, de obter, não é? A posse, o controle. Então, se nós pudéssemos ter 3 instrumentozinhos assim para ter na nossa vida de dia a dia, em que nos pudesse ajudar a libertar de algum tipo de sofrimento que possa surgir. Uhum. E antes disso, o que é o sofrimento, efetivamente? É o quê? É uma dor no braço? Ok, exato, podemos começar por aí. O sofrimento não é dor. Exato. Ok, pronto, quisesse começar por aí, porque, e quando eu falo de dor, não falo só da dor física, falo também da dor emocional, não é? Falo daquele impacto, lá está, de uma notícia forte ou de alguma coisa que nos magoa naquele momento. Portanto, existe a dor que nós não conseguimos evitar, isso aí é inevitável, ou seja, é inevitável que nós não conseguimos evitar a dor. A vida acontece e é inevitável, pronto, que a dor, sentir a dor. Agora, o que é evitável é o sofrimento. Porquê? Porque o sofrimento é uma opção, diríamos assim, é uma decisão de prolongar a dor. Ou seja, eu posso ter a dor da perda de uma pessoa ou de ter que mudar de trabalho e custar-me imenso deixar para trás, sei lá, os colegas, ou aquele trabalho para mudar de outro, sei lá, há coisas que nos, inevitavelmente, também porque existe apego, enfim, há várias situações, mas a dor é algo que nós não podemos evitar. Agora, eu quando decido visitar novamente o pensamento da dor, visitar novamente a emoção da dor e voltar a visitar e voltar a visitar e alimentar essas imagens, esses sentimentos, essas emoções, eu de alguma forma estou a agarrar na dor e estou a perpetuá-la, estou a prolongá-la, estou a alimentá-la, não é? E então eu posso escolher sentir uma dor durante muitos anos, ao passo que se calhar se eu compreender, porque essa é outra questão, não é? Primeiro é compreender primeiro que a dor e o sofrimento são duas coisas diferentes, e depois outra ferramenta aqui também é a questão de compreender mais profundamente as coisas que estão à volta de tudo isso, não é? Pronto, lá está, se existe apego,
à dor ou à situação. Começar a perceber também um pouco essa questão, porque está associado também, como tu dizias, ao desejo, não é? Há coisas que nós às vezes não sabemos, não nos damos conta, mas há dores que nos fazem sentir bem, não é? Às vezes, quanto mais não seja a dor moral, e vamos aqui pegar até na questão do luto, não é? Pronto, foi uma coisa que eu experienciei, não é? A sociedade pediu-me muito, muito. A sociedade pede muito que, por exemplo, no caso de uma viúva, continue a sentir dor, não é? Eu cruzei-me com viúvas de outras tradições, por exemplo, os Romani, por exemplo, uma jovem de 26 anos, que também perdeu o marido num acidente, ela tem que ficar o resto da vida com a família do marido e não pode voltar a casar, por exemplo, não é? Pronto. Então existe, lá está, dependente da tradição, a pessoa é obrigada a perpetuar a dor, não é? Uhum. Então existem todas essas coisas que têm que passar por uma compreensão e claro, tem que haver algum trabalho de distanciamento da situação, mas principalmente a compreensão, e ao ouvir isto a pessoa pode pensar, ok, quando estiver numa situação semelhante novamente, pensar, ok, isto é a dor, agora como é que eu posso escolher, ter força para escolher, porque às vezes é necessário algum esforço, não é? De mudar a minha postura e decidir não ficar aqui a sofrer, não é? Há alguém que dizia, é mais fácil sofrer que compreender, não é? Pronto, nós compreendermos as coisas, eu não sei se estou a ser aqui um bocadinho demasiado complexa no meu raciocínio, mas nós decidimos compreender a causa da situação, como é que nós nos movimentamos nela, quais são as implicações dessa situação, as implicações se nós decidirmos continuar a querer sofrer ou se decidirmos deixar o sofrimento de lado e ultrapassar a dor, não é? Quais são os benefícios de uma coisa e os prejuízos de cada coisa, não é? Portanto, fazer também esse tipo de avaliação, porque nós, na realidade, temos a possibilidade de escolher. E eu também queria dar aqui depois um outro exemplo. Pronto, podemos ir aqui para uma outra ferramenta que, por exemplo, no caso, eu já vou voltar à situação da dor, mas para que se compreenda, às vezes há pessoas que, por exemplo, perdem as estribeiras muito facilmente, não é? Irritam-se e gritam e batem com objetos, enfim. E muitas delas dizem que não se conseguem controlar, não é? Pronto. Eu no outro dia ouvia uma colega dizer, e achei muito interessante a forma como ela o colocou, de uma forma muito mais simples às vezes do que, às vezes calhar eu coloco as coisas, mas achei interessante, porque ela disse, se estiveres no meio de uma discussão em que estás a gritar, estás completamente, aparentemente sem controle, mas de repente se o teu chefe te liga para pedir um trabalho diferente ou algo, não te vais controlar para atender o telefone? Vais, não vais? Então, se nós temos essa capacidade de controle, ainda que às vezes pensemos que não, temos realmente para dentro de nós um poder muito grande de decidir fazer diferente, não é? Então, é necessário aqui um pouco de enfrentamento connosco, não é? E com a verdade das coisas, para não nos estarmos às vezes a desculpar com as situações, porque às vezes é confortável ficar na dor, porque é algo que nós já conhecemos, não é? E ficamos aí. Então, pronto, eu diria que outra questão, outra ferramentazinha seria ganhar também esta compreensão que dentro de nós podemos realmente fazer diferente a situação. Às vezes podemos não ver a luz, não é? Mas temos que pelo menos saber que ela está lá. Podemos não ver a solução, mas temos que saber que ela está lá, que só falta é procurá-la. Pronto, eu acho que esta também é um pouco a minha filosofia neste sentido. E agora lembrando de uma outra coisa que eu acho que para mim é fundamental, pelo menos tem sido a minha experiência, algo que, por exemplo, para mim sempre me empurra para a frente é a verdade. Ou seja, eu às vezes posso ter momentos muito complicados na vida, em que não tenho claridade, o que é que está certo, o que é que não está,
não sei que decisão é que é de tomar. Às vezes acontece, não é? As situações são tão complicadas que nós às vezes queremos fazer o que é conveniente, mas não sequer sabemos, não é? Às vezes é difícil. E isso, esse impasse também gera-nos muito sofrimento, não é? Porque nós estamos ali, de alguma forma, a lutar e pronto. Então, para mim, o que me tem salvado, muitas das vezes, as situações, é, de alguma forma, eu diria que quase invocar a verdade. Eu peço que se manifeste a verdade, doa o que doer. Não é? Às vezes, pronto, mesmo que me doa, mesmo que a verdade seja uma coisa que me vá custar dar-me conta dela, eu prefiro a verdade à mentira, pronto. E é interessante porque realmente quando isso é feito desde o coração, assim, mesmo com honestidade, as coisas de repente declaram-se. E pronto, esta é uma chave também que eu acho que é importante para nos ajudar aqui um bocadinho a sair às vezes destas entropias que nos colocamos também. Muito bem, palavra interessante, entropias, muito bem. Tem a ver com a energia, não é? Com a energia Exato. que se despende e que... Muito bem. Sim, senhora, bons insights, boas dicas, está bem? E Margarida, imagina se nós quisermos entrar em contato contigo, alguém que quer entrar em contato contigo. Ok. Por onde é que tu andas? Eu neste momento estou a começar a andar por todo lado, mas pronto, assim mais facilmente no Facebook, podem procurar Margarida Castro Mentoria, ou Margarida Castro encontram-me, no Instagram, também tenho agora um canal de YouTube que estou a começar, vou começar a ter assim uns podcasts, já estão em linha também. Vou ter também em breve uma rubrica na rádio, na Fashion Radio, que é uma rádio nova que aparece sobre, neste caso, sobre casais. E sim, assim, e um site que está em gestação, em projeto, está para breve, pronto, que será o margaridacastro.com. E sim, mas pronto, esse ainda não está quase. Muito bem. Eu Já quando as pessoas ouvirem este vídeo já está, eu espero que sim. Eu compreendo muito bem esse lado do site estar em fermentação, não é? A ver se ele mexe, porque como é que acontece a mesma coisa, já não sei. Muito bem. Então, só explicar a quem vier a observar, ver este vídeo, visualizar este vídeo, e reforçar que estes webinars têm esse conceito pré-evento, para aquilo que é uma partilha que vai ocorrer a partir de 2021, com base neste conceito que é o Coradi. Coradi tem uma história que está relacionado com aquilo que será uma nova humanidade. Também. Atualmente somos aquilo que é a raça ária. Este evento todo do Covid e tudo está-nos a fazer transformar, para bem, infelizmente, para algumas pessoas para mal, mas faz parte do processo de transformação, de crescimento, de renascimento, e é nesse sentido que criamos esta nova consciência, da mesma forma como tu ensinas e como, não é? E trazemos para o mundo todas estas partilhas, estes conhecimentos. Pronto, estamos mesmo na reta final, porque a ideia aqui é fazermos tudo mais próximo possível dos 40 minutos. Estamos a chegar lá com um bom timing. Não sei se alguém quer, dos presentes, fazer alguma questão, partilhar alguma opinião. Nós não estamos muitos, mas somos muito grandes. Está aqui a minha querida amiga Dilar, também está a Guida. A Guida vai falar para a semana também. E, de qualquer maneira, se ninguém tem alguma coisa para dizer, agradecer-te, Margarida, porque realmente é uma honra ter-te presente, uma senhora assim com essa história, esse conhecimento, essa grandiosidade e ternura, uma pessoa muito terna, um equilíbrio muito, muito bonito. E dizer que estaremos juntos mais tarde, né? 2021. 2021. Está bem? A Margarida também vai colaborar no projeto Coradi, no Summit, que vai ter mais detalhes mais para a frente. Tem. E obrigada também, Nuno, a ti. Deixa-me dar-me 10 segundos para te agradecer e eu quero agradecer também aqui aos presentes.
Sim, mesmo também uma honra para mim. Obrigada, Nuno, é um prazer mesmo, grande estar contigo. Está bem. Muito obrigado. É mesmo. Então, Então a vá. todos, uma boa noite. Namastê. Sexta-feira eu vou fazer uma apresentaçãozinha. Vou ser eu que vou fazer sobre energia, respiração, metabolismo, saúde. Pode ser muito interessante também. Se quiserem estar presentes, estão convidados. E até lá. Ondina, um grande beijinho. A Ondina foi quem ajudou a fazer o cartaz. Portanto, Obrigada, Andina. está a colaborar comigo também nesse sentido. E pronto. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença. Tá bem? Obrigada. Sempre Namastê. no crescimento interno. Sempre. 1, 2, 3, teste. 1, 2, 3.